Boa noite, meus irmãos. Nós estamos muito felizes, mais uma vez, de estar aqui. Feliz porque você está ligado aí no canal da nossa igreja. Quero pedir para que você convide o pessoal a ver também esse vídeo aqui, que nós estamos reunidos para louvar o Senhor. Eu queria que você tivesse o coração bem disposto mesmo a cultuar, junto com a gente, a adorar o Senhor. Deus tem nos chamado nesse tempo a ficar em casa, a ficar dentro da nossa casa, para que a gente, no nosso coração, entenda muitas coisas. Uma delas é que a igreja é você e eu, você e as pessoas que estão aí na sua casa. Para voltar você para a importância da sua família aí junto com você, a importância de você dar valor às coisas pequenas, às coisas que antes você não dava valor, a dar tempo às coisas que precisam de tempo, e que você esteja ligado no Senhor para entender as motivações de que Deus está permitindo essas coisas. Nós precisamos demonstrar amor pelo nosso irmão, aqueles que estão dentro da sua casa. Aqueles que estão dentro da nossa casa às vezes mais difícil da gente demonstrar o nosso amor, né? Porque em casa é o momento que a gente tá menos com máscaras, está mais nus, né, da alma, e que você tenha coragem e seja tratado pelo Senhor, assim como eu estou sendo também, para que a gente seja testemunho de Deus dentro da nossa casa, para que a gente ame o nosso irmão. Se a gente tivesse todo mundo aqui na igreja hoje, a gente ia pedir para essa música, né, Dom de Amar, para a gente dar abraço, para a gente cumprimentar. Só que a gente está evitando essas coisas nesse momento. Tem outras maneiras de você demonstrar amor pelo seu irmão, e que você trabalhe essas maneiras também. Não adianta às vezes a gente chegar e encostar no nosso irmão, mas se a gente falar mal dele, mas se a gente não ora por ele, mas se a gente cria intrigas entre os irmãos. Tem outras maneiras de você demonstrar o amor de Jesus. Então que você trabalhe no Senhor, no seu coração, na sua mente. Quais maneiras você pode demonstrar hoje, o amor de Deus para outros irmãos, para outras vidas, para aqueles que estão dentro da sua casa, para outros irmãos da igreja. Uma mensagem, uma ligação, uma oração. Então que você faça isso. Nós vamos cantar essa música de comunhão. Não é porque não estamos unidos que não podemos estar em comunhão, ok? Vamos cantar com bastante alegria nessa noite, falando para o nosso irmão que nós queremos amá-lo, assim como Jesus nos ama. Amém? Quero te amar, quero amar sem distinção, nem preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão, e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Pai amado, nós queremos aprender a amar nosso irmão, assim como o Senhor nos ama, aprender a perdoar, Senhor Deus, a não guardar mágoas, que o Senhor nos ensine como é viver assim como Jesus viveu, ser imitadores de Cristo,
aprendendo a perdoar. Jesus ali na cruz perdoou aqueles que estavam crucificando sem merecimento. As pessoas não mereciam esse perdão. Eu não merecia o perdão que o Senhor me deu, mas muito obrigado por esse perdão, Pai. E com esse perdão que eu recebi, eu também quero perdoar meu irmão. Eu também quero demonstrar amor pelo meu irmão com as minhas palavras, com as minhas orações, com meus pensamentos. Eu quero honrar o Teu nome, Senhor Deus, assim como a minha igreja também, eu creio que quer honrar o Teu nome, honrando ao Senhor, honrando os nossos irmãos e amando assim como o Senhor nos ama, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês também têm a oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta, não aqui no gasofilácio hoje, mas aí na descrição do vídeo você tem informações bancárias para você oferecer aí pelo aplicativo o seu dízimo, a sua oferta, tá ok? Que Deus abençoe vocês. Pastor Joelson. Meus queridos irmãos, mais uma vez aqui de longe, mas com saudade e com muita expectativa de estarmos juntos na igreja. Não vai demorar muito não, se Deus quiser. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto de Paulo aos Coríntios, está no capítulo 4. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, começando com o versículo 13, em que Paulo diz: temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também e por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem interior ou exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a vossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui é o único lugar que nós encontramos a expressão espírito de fé. E creio que Paulo usou essa expressão para denotar uma atitude. Não se refere naturalmente a um dom específico, mas a uma atitude do crente. Em todos os tempos que já aconteceram e no dia de hoje, se valoriza muito a fé milagrosa, né? Aquela fé que, segundo Jesus, move montanhas. E as pessoas se impressionam muito com esse tipo de fé, mas nós precisamos de um tipo de fé diferente dessa. Precisamos de um tipo de fé que confia, que faz com que a gente confie. Paulo não temia a morte. Ele já tinha vencido, já tinha conquistado a vitória sobre muitas coisas na vida, sobre muitos problemas, e ele já tinha no seu coração a certeza da vitória. Tanto que no versículo 14, ele diz que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos também nos ressuscitará. Se Jesus conquistou o último inimigo, o que temos a temer? Nada. O último, o maior inimigo, o inimigo fatal é a morte, mas este já está vencido, por isso não precisamos ter medo de nada. E quando a gente pensa então na morte, o que é que significa a morte? Como se preparar para a morte? O que significa e como se preparar? São duas questões relevantes, importantes para nós. Quem não está preparado para morrer, eu diria que não está também preparado para viver. O final do versículo
há uma espécie de reunião. A morte divide e no cristianismo ela reúne. Veja só, a morte divide as pessoas, mas no cristianismo nós sabemos que essas pessoas um dia serão reunidas. Também Paulo, a sua fé, dizia ele que ele podia ter certeza de que ele seria glorificado, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Há um paralelo aqui com Romanos 8, 28. Em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. E eu sempre tenho insistido, não sei se você já captou isso, tradicionalmente se recita o versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, dizendo que todas as coisas contribuem para o bem, etc. Todas as coisas não contribuem, meu irmão. Lá no original, no grego de Romanos 8, está escrito que Deus está agindo em todas as coisas. O sujeito da frase é Deus, não é todas as coisas. Por isso, nós podemos ter a nossa confiança em Deus, sabendo que tudo que nos acontece nas mãos de Deus está sendo usado para o nosso bem. E os nossos sofrimentos não são em vão, porque, de um lado, nós aprendemos e podemos ministrar aos outros, e também essa coisa, esse sofrimento pode dar glória ao nome de Deus. Meus queridos irmãos, quando as coisas estão difíceis, Deus nos dá graça abundante para a gente poder continuar o caminho. Não se assuste. Quando as coisas ficam difíceis, e eu me lembro, cerca de 1 ano e pouco atrás, nós passamos aqui em casa uma situação muito difícil. Eu, com uma cirurgia de coluna, prostrado na cama, minha esposa com depressão profunda. Foi uma luta tremenda, mas sem dúvida alguma, Deus nos deu poder, Deus nos deu amigos, Deus nos deu irmãos, Deus nos deu a família, nos deu tudo aquilo que nós precisávamos para nós continuarmos caminhando. E graças a Deus percebemos que Ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. O que começa com a graça de Deus, termina com a sua glória. Se primeiro vem a graça de Deus, nós vivemos essa graça, e depois vem a sua glória. Como Pedro escreve no capítulo 5 da sua primeira carta, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O irmão lembrava desse texto? Ele é um texto preciosíssimo e ele não é muito mencionado em nossas igrejas. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Paulo também estava certo de que as suas lutas contavam a seu favor. Isso ele declara no versículo 16 e 17. Não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que importa se o exterior se consuma, se o interior se renova. Que palavra importantíssima do apóstolo. O exterior está cada vez pior. Não é? Como certa vez perguntaram àquele presidente da República, como é que, eu esqueci o nome dele, não sei se é John Adams, mas de qualquer forma,
perguntaram a ele, como é que está fulano de tal? Quer dizer, ele disse, muito bem, muito bem. A casa está começando a cair, o telhado está rachado, os caibros estão apodrecendo, as paredes estão balançando, o piso está roto, mas John Adams vai muito bem. Então, o exterior se consome, mas o interior se renova na vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha irmã, nosso corpo é importante. Temos que cuidar dele. Ele é o templo do Espírito. Templo do Espírito, embora seja impossível controlar o seu desgaste. Não adianta apavorar, não adianta se atropelar, porque basta cada dia o seu mal. Não temos que viver um mal certo do futuro, ou quem sabe um mal que não vai acontecer, mas a gente que acha que vai. Não adianta a gente querer viver isso hoje. Basta a cada dia o seu mal. Precisamos pedir a Deus graça para cada dia e não acumularmos o sono, nem a graça. É para cada dia. Cada dia. Cada dia, às vezes, nós queremos atropelar as coisas, mas é um segredo importante saber viver cada dia, viver um dia de cada vez. Há uma história muito interessante de um atleta que se preparou com todo esmero, com toda preocupação para uma disputa na piscina. E ele começou muito bem, mas com o passar do tempo e as idas e vindas, ele foi se cansando, e ele estava se desgastando, e ele estava ameaçado de perder aquela luta tão importante na carreira dele. E eis que, num momento, ele olhou e viu o rosto do seu técnico. E quando ele viu, o técnico gritou, uma braçada de cada vez. E ele então continuou e novamente quando o seu rosto tornou-se na direção do técnico, o técnico gritou novamente, uma braçada de cada vez. E foi assim, uma braçada de cada vez, que aquele jovem chegou ao outro lado da piscina, tocou a piscina em primeiro lugar. Uma abraçada de cada vez. A vida também é assim. A vida também é assim. Muitas vezes nós nos apavoramos e queremos dar 10 braçadas de cada vez e a gente perde o fôlego, a gente cai, a gente perde a esperança, a gente se machuca. Uma braçada de cada vez. Fé suficiente para viver um dia de cada vez. Meu irmão, minha irmã, não se moleste, não se canse, não se preocupe com o dia de amanhã. Um dia de cada vez. É claro que nós temos sempre uma preocupação e a preocupação até certo ponto é boa. Você tem que se preocupar onde estão os filhos, o que eles estão fazendo, com quem eles estão andando. Como é que eu vou pagar aquela dívida, aquela prestação que eu não tenho dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa. Então, é a preocupação que leva a tomar providências para que um determinado compromisso não fique sem ser pago ou cuidado, ou, enfim, é uma preocupação sadia, mas a preocupação muitas vezes pode ser exacerbada e a pessoa querer viver tudo embolado, misturar tudo e não acertar nada. Basta a cada dia o seu mal. No versículo 17 nós lemos, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. No versículo 17 há um certo contraste com Romanos 8:18, onde Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são
para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso Paulo diz em Romanos 8:18. E em 17 ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eterna glória. Você conhece esse versículo, mas você crê nesse versículo? Você tem experimentado essa realidade? Você tem se confortado com essa promessa? Tribulação nós temos, sim, com certeza. E é interessante, cada fase da vida, a tribulação se mostra de maneira diferente. Para mim foi um dia assim, de glória quando eu ganhei uma bicicleta. E eu não sei quantos anos eu tinha, talvez uns 12 ou 13, mas eu já ganhei uma bicicleta de adulto, uma bicicleta daquela Philips, né? Muitos aqui devem se lembrar, de 2 quadros, uma bicicleta pesada, e eu amava aquela bicicleta. E fazia 1000 coisas na bicicleta, andei me machucando algumas vezes, mas enfim, um dia coloquei um primo meu sentado em cima do guidão, tá? Eu segurando aqui, ele sentado aqui, lá vamos nós. E de repente eu precisei frear. Não sei se você lembra do mecanismo de frear a bicicleta, mas quando você apertava aqui com a mão, uma hastezinha torta e aqui ela girava assim, né? E ela saía de cima do cano e depois voltava e repousava no mesmo lugar. Pois bem, eu freiei, quando eu freiei o negócio abriu e meu primo estava sentado ali, na hora que fechou, beliscou a nádega dele, mas beliscou para valer mesmo. E o que aconteceu? Ele tentou sair, as pernas dele fecharam em cima da roda e quebraram lá uns 3 ou 4 aros. Eu tinha meus 13 anos, talvez. Eu tinha meus 13 anos. Meus queridos, foi uma sensação tão terrível, um sofrimento. Ora, se isso me acontecesse hoje, se é que eu andasse de bicicleta, eu ia saber que ia levar na garagem, pagar uns reais e pronto. Mas aquilo eu perdi o sono, fiquei rolando na cama a noite toda. Então, às vezes a criança tem experiências mais dolorosas com um fato simples, ou um fato que o adulto não sente aquilo. Mas todos nós sofremos. Adolescentes sofrem, jovens, senhores e senhoras, todos nós sofremos. Então, quando você parar no seu sofrimento, lembre-se de que esse sofrimento é uma leve tribulação em relação ao peso de glória que nos será revelado naquele dia. Deus pode transformar sofrimento em glória. Deus pode transformar sofrimento em glória. Mas nem Deus pode transformar pecado em glória. Você pode cometer um pecado, se arrepender, sua vida pode ser renovada, e naturalmente isso será uma glória. Mas o pecado jamais produz glória. Aquele pecado sem arrependimento, aquele pecado pertinaz, que a pessoa vai cometendo, isso só leva ao desastre, isso só leva a mais sofrimento, isso só leva à desgraça. Meus queridos irmãos, produz um peso de glória se nos voltarmos para Deus. Se nos voltarmos para Deus. Nós precisamos desse espírito de fé. E finalmente Paulo, com esse espírito de fé, ele tinha certeza absoluta de que esse mundo invisível é real. O versículo 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu queria dizer para você o seguinte: esse mundo invisível é o único mundo que existe, é o único mundo real, se nós pudéssemos ver as coisas como Deus vê. Lá em Hebreus capítulo 11 nós temos os heróis da fé. E se diz no versículo 10, no versículo 13, no versículo 14, no versículo 27,
que esses homens e mulheres viam o invisível. Viam o invisível. Nós não podemos ver apenas o visível. Nós não podemos fazer como o apóstolo Paulo condena aqueles que confiam nesta vida, confiam em Jesus apenas para esta vida. Paulo diz que são os mais miseráveis de todos os homens. Queridos, nós sentimos, nós sofremos muitas vezes, e os nossos sentidos nos fazem entender ou crer que o mundo é real, mas ele é temporário. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. E nós viveremos um dia só no mundo espiritual, no mundo eterno. Nós temos que valorizar as coisas materiais, mas pelas possibilidades espirituais. Temos que valorizar as coisas materiais pelas possibilidades espirituais que elas têm. Por exemplo, uma atividade, você vai à igreja, você se senta com os irmãos, você canta, você estuda a palavra de Deus, você, enfim, faz algumas coisas no mundo material. Mas essas coisas só têm valor pelo que elas podem significar em relação à vida espiritual. Pela fé, nós vemos o invisível. É interessante, Abraão e Ló tiveram a oportunidade de escolher terras lá em Sodoma. E Ló escolheu e foi morar em Sodoma. E viveu lá e se enriqueceu lá. Abraão escolheu a terra talvez não tão bonita, tão bela. E o problema de Ló é que ele saiu de Sodoma a certa altura, mas Sodoma não saiu dele. E a sua família acabou se perdendo por causa da corrupção ali de Sodoma. Nós podemos escolher as coisas materiais e viver por elas e para elas. Mas o melhor é conhecer as coisas espirituais e viver por elas. Que Deus te ajude e me ajude a viver dessa forma. Deus te abençoe. Essa música é muito importante, porque diz: ouve, ó Deus, a nossa oração, o clamor daqueles que é a sua igreja. Ouve, Senhor Deus, para que o Senhor venha e sare a nossa nação. Porque se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar e buscar a Deus, arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouve, o Senhor vem e o Senhor sara. Em nome de Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Cantemos juntos. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora.
é santo, só Ele é santo, só Ele é santo. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que Te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que Te adora. Deus, nós clamamos, sara essa nação, Pai. A Sua igreja está reunida nessa noite, clamando ao Senhor para que o Senhor venha até nós e nos escute, porque o Senhor ouve as nossas orações, ouve as orações do justo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença, porque o Senhor nos escuta, porque o Senhor está aqui nos escutando. Inclina os Teus ouvidos para nós, Pai. Ouve o nosso clamor de socorro. Primeiro, porque precisamos do Senhor para viver. Não existe outro motivo para se viver. E segundo, porque nós somos dependentes do Teu cuidado, Pai. Nós somos dependentes da Tua presença, Senhor. Ouve a Tua igreja que está reunida nessa noite, Pai. Sara os enfermos em nome de Jesus. Por favor, Senhor Deus, vem em encontro dos necessitados financeiramente, aqueles que estão passando por necessidades. Vem, Senhor Deus, e supre as nossas necessidades, Pai. O Senhor é o Deus Pai, é o Deus Senhor, o Deus Jeová Rafá. É o Senhor que sustenta, que supre, é o Senhor que está por nós, o Deus conosco, Emanuel. Muito obrigado, Pai, porque o Seu nome é maravilhoso, é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Obrigado porque o Senhor está nesse lugar com poder e glória, e nós, nesse momento, só podemos nos prostrar diante de Ti, Pai, e clamar por ajuda. Clamar, Pai, para que o nosso coração se incendeie de amor pelo Senhor e pela Tua igreja e por compaixão, que nós sejamos misericordiosos assim como o Senhor é. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que a gente fique ligado aqui nas nossas redes sociais da igreja, para que a gente tenha notícias sobre os próximos cultos. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui no nosso canal também, à noite. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, grandemente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a proteção, as consolações, o auxílio do Espírito Santo estejam com você e toda a sua família, toda a nossa igreja, todo o Brasil, todo o planeta Terra, até que o dia que Jesus volte. Em nome de Jesus. Amém.